Vamos embora. Por falar em Lula e seu governo, vou trazer aqui Antônio Martins. Antônio Martins é fundador, editor do Outras Palavras, é o melhor portal de artigos e reflexão da esquerda brasileira, sem sombra de dúvida. Lá se concentram artigos do Brasil e do mundo, de grandes traduções primorosas para o debate da esquerda brasileira. Então, está aqui, grande amigo Antônio Martins, conhecemos desde que éramos dois meninos, né, na militância, e aí daqui a pouco se junta a nós mais dois aqui, vamos fazer um quarteto aqui muito curioso, muito interessante. Antônio Martins, como está você? Tudo bem? Salve, Mauro. Prazer falar com você. Faz tempo, hein, que a gente se conhece. Nossa Senhora, tínhamos lá 16, 17 anos de idade, meu Deus do céu. Sempre nas lutas aqui, e em épocas mais difíceis, outras menos. Desafios. Esses desafios de agora são bem grandes. É isso aí. Ó, tem gente reclamando aqui porque eu estou falando do Randolph. Gente, vamos com calma. Vamos combinar. A gente sabe que o Randolph foi um dos mais radicais lavajatistas. E agora é um dos que está na liderança da luta contra o meio ambiente. Então, vamos baixar a bola aí em relação ao Randolph, né? Nós sabemos bem, né? O Randolph, não é que ele foi lavajatista no comecinho, né? E depois, não, ele foi só deixou de ser lavajatista quando o nome dele foi mencionado na Lava Jato. Então, vamos com calma aí, né? A gente sabe, vamos olhar bem para a trajetória de cada um, Ele é ótimo de discurso, tem um papel lá como líder do governo, mas vamos sopesar as coisas, né? Vamos ter também cautelas em relação aos aliados. Bom, Antônio Martins, eu queria te ouvir. Nós estamos fazendo uma série aqui, começou na segunda-feira com o Valério, depois conversei com o professor Emílio Sader, com o José Genuíno, fiz uma gravação que vai ao ar agora no feriado com o Maringoni, para uma avaliação sobre 2013. E é curioso, né? Se há um tema sobre o qual não há consenso, é 2013. É difícil encontrar duas pessoas na esquerda que tenham exatamente a mesma avaliação, a um nível de interrogação sobre 2013 muito grande até hoje. Queria ouvir de maneira resumida, nós temos outros assuntos, mas eu não queria deixar passar sem te ouvir tua avaliação sobre 2013, teu olhar para 2013, 10 anos depois. Mauro, 2013 merece não uma conversa de meia hora, mas merece livros e tudo mais. E acho muito importante a gente discutir agora, porque os problemas que o governo Lula está enfrentando nesse momento, eu acho que tem muita relação com a atitude que o governo Dilma e que a maior parte da esquerda adotou em 2013. 2013, o que foi? É evidente que não foi um movimento homogêneo, foram muitas coisas ao mesmo tempo. Foi um processo em que, ao final, os setores à direita recuperaram as ruas, obtiveram o controle das ruas, mas isso se deveu a uma trajetória que precisa ser muito bem explicada. 2013 começou com uma reivindicação de quem queria que o governo Dilma, que os governos do PT fossem além, de quem achava que não bastava ter apenas picanha e cerveja, digamos assim, não bastava ter o aumento do salário mínimo, não bastava poder acessar o iogurte da Nestlé, não bastava poder comprar geladeira, não bastava poder comprar o fogão. Era justamente o passo além que os governos petistas tinham que dar, que era estabelecer a cidadania por meio dos serviços públicos. O primeiro que chamou a atenção, porque já existia um acúmulo de lutas, foi o transporte. Eu me lembro que naquela época se calculava que o aumento de 20 centavos era, sim, significativo no orçamento das famílias que precisavam do ônibus. Mas, na esteira da luta pelo transporte como direito, vieram o direito, a luta pela saúde, a luta pela educação, a luta pela cidade sem cercas. Isso tudo exigia mais Estado, isso tudo era uma bola levantada para que o Estado brasileiro dissesse sim, precisamos dar esse passo adiante. E a postura do Estado brasileiro
foi muito ambígua, né? Num primeiro momento, a presidente Dilma teve uma atitude até positiva, falou numa constituinte, mas o Michel Temer trucou e ela imediatamente recuou. Não foi preciso 2 dias para que o truco do Michel Temer, do então vice-presidente Michel Temer, fizesse resultado. E, além disso, a atitude que a maior parte dos partidos, eu diria assim, dos militantes de esquerda adotou, da esquerda mais partidária, mais tradicional, foi considerar que 2013 era uma ameaça à estabilidade dos governos do PT. E aí eu acho que houve um equívoco muito grande, porque aquele movimento que era heterogêneo, já tinha havido movimentos semelhantes em várias partes do mundo. O Brasil foi parte de um processo que começou lá em 2011, na Primavera Árabe, depois foi para a Espanha, nos Indignados, para os Estados Unidos, no Occupy Wall Street, um pouquinho antes tinha havido na Turquia, e então, evidentemente, não era um movimento contra o governo Lula, era um movimento popular, principalmente de juventude, querendo uma perspectiva do comum, digamos assim, de cidades para todos, de direitos para todos, de serviços públicos. E é claro que como toda revolta, os governos precisam se posicionar. E eu acho que desde 2013 a esquerda mais institucional sofre, é um processo que já vinha de antes, né? É um processo que começa principalmente em 2003, de parte dos movimentos sociais indo para os governos, os movimentos sociais ficando mais enfraquecidos porque perdem boa parte dos seus quadros, esses quadros vão para o Estado e, inevitavelmente, são influenciados pela dinâmica do Estado, que é uma dinâmica ultracentralizadora, que não é uma dinâmica de diálogo com a sociedade, que é a dinâmica aí de Brasília, da Ilha da Fantasia de Brasília, e não vou entrar na polêmica aqui do Rui Costa, mas que é verdade, não precisa ser em Brasília. Aqui em São Paulo, os governantes sofrem, em Salvador, os governantes sofrem um processo. Mas 2013 expressa isso, eu acho, a burocratização de uma parte da esquerda, e eu acho que, num certo sentido, é o processo que a gente vive hoje. E eu acho que hoje é uma situação muito perigosa, porque a institucionalização, a crença excessiva nas instituições, é claro que nós não queremos abalar as instituições, mas nós precisamos pressionar, tensionar permanentemente as instituições, defendê-las de qualquer ataque que tente destruí-las, mas saber que, num país como o Brasil, elas expressam a visão de uma pequena parcela das elites, não é nem das elites, é do rentismo hoje. Então, as instituições têm que ser permanentemente tensionadas, pressionadas, com mobilização social, com o povo nas ruas. Como o governo do Lula, que tem excelentes intenções, as intenções de reconstruir o país em novas bases, a intenção de enfrentar a desigualdade, mas com o Congresso Nacional ele não vai conseguir fazer isso. Sem tensionar o Congresso Nacional, ele não vai conseguir fazer isso. E pior, ele pode se transformar em refém do Congresso Nacional, que é esse um movimento claro que principalmente o Arthur Lira, mas o conjunto do Centrão, o conjunto das bancadas fisiológicas, tenta fazer com o Lula. Se ele não se libertar desse sequestro, o governo do Lula é hoje um governo, em boa medida, sequestrado. Por isso que os espanhóis chamavam, num certo período, de casta política. Eu acho que faz falta a gente usar esses termos. O que ocorre no Congresso Nacional, acho que é preciso dizer com todas as letras, é corrupção institucionalizada.
a maioria do Congresso Nacional não vota sem receber dinheiro, sem receber a liberação de verbas das emendas parlamentares, que em si já são um absurdo, porque elas destroem completamente a capacidade de planejamento do Estado brasileiro. Como é que você vai fazer um plano nacional de saúde se a boa parte das verbas do Ministério está fragmentada, está feudalizada em emendas que cada parlamentar decide de acordo com os interesses eleitorais dele? Isso é ou não é corrupção? E que eles só votam em determinadas medidas quando o executivo libera essas emendas, claro que não é para o bolso deles diretamente, mas é para garantir a reeleição deles. Então, esse sistema político é um sistema que exige uma reforma política. Enquanto a gente não dialogar sobre isso com a sociedade, a extrema-direita vai aproveitar. E vai aproveitar fazendo denúncias que são corretas, só que eles tentam utilizar essas denúncias para destruir a democracia, e não para aprofundar, não para construir uma democracia de maior profundidade, de participação social, de participação popular. Então, eu acho que 2013 2013 foi uma oportunidade perdida. Uma oportunidade do governo levar adiante a ideia da Constituinte, do governo levar adiante a ideia de uma grande transformação nos serviços públicos. Bom, mas aí, Antônio, só um parênteses, vai. Que lugar aprazível é esse onde você está, homem? Estou num lugar maravilhoso, Itacaré, aqui no sul da Bahia, estou de férias. Nossa. Interrompi as férias para dialogar com você. Nossa, que delícia, cara. Estou tomando um suco de acerola aqui, um cafezinho, uma beleza aqui. Maravilha, nunca fui Itacaré, espero ir um dia, quero suas dicas depois, vale muito legal. Antônio, interessante essa questão que você traz por dois aspectos. Primeiro, será que... enfim, não existe ser, né? Será, olhar para trás, mas de qualquer maneira, talvez valha a pena também fazer uma leitura de 2013 à luz da ascensão da extrema-direita, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, né? Vamos dizer assim. Já era um momento em que a extrema-direita começava a ir para cima e que a esquerda recuava, né? A esquerda eram os primeiros momentos de recuo da esquerda. E vamos dizer assim, me parece que em 2013 talvez a esquerda tenha aceitado a mesma maneira como hoje. Hoje parece que a esquerda está envolvida num certo fatalismo, sabe? É assim porque é assim, não tem o que fazer, tem que jogar o jogo do jeito que ele está dado. 2013 talvez tenha sido o início da aceitação dos termos de jogo no momento de ofensiva da extrema-direita. E aí, sei lá, estou aqui em Brasília, Antônio. É impressionante o Congresso Nacional. Eu vivi aqui durante a Constituinte. Corrupção, sempre teve. Sempre teve, né? Em todo o mundo, em todo o planeta, não é só aqui. É tipo, lugar que concentra muito trânsito de dinheiro com pouca gente e muito poder, vai ter corrupção sempre. Tem nos Estados Unidos, outra saída. Tem na Alemanha, tem na França, tem tudo quanto. Mas o que aconteceu aqui, de quando eu passei a primeira vez por Brasília, por agora, Antônio, o Congresso Nacional é uma casa de extorsão. Extorsão. É o que você falou. Não anda nada no Congresso Nacional se não for com base em dinheiro. É uma casa de extorsão e de apropriação do Estado brasileiro. A gente vive hoje, na prática, um regime parlamentarista. O Genuíno ontem observou aqui. O Lira não se comporta como presidente da Câmara, que deveria ser... Ele é o sujeito que cuida da pauta da Câmara, que toca o trabalho da Câmara. Ele é o líder de partido político. Então, você tem... O Congresso Nacional tornou-se, sob Lira, um partido político, assim como os militares tornaram-se também partido político, fruto dessa ofensiva anti-institucional nas mãos da extrema-direita e o governo Lula, vamos combinar, né? Aceita essa lógica, né, nesse momento. Eu acho que é pior que parlamentarismo, viu, Mauro? Porque no parlamentarismo, o parlamentarismo é um sistema político respeitável, mas no parlamentarismo a população vota nos partidos e os partidos apresentam seus programas. Quem é Arthur Lira? Quem do povo brasileiro sabe o projeto de poder que tem Arthur Lira? Arthur Lira é um sujeito muito hábil para manejar os interesses, o conjunto de interesses que existe aí no Congresso Nacional e para assumir um poder completamente
sem sentido, sem lógica. Eu acho que a gente vive aqui no Brasil, o pessoal chama de presidencialismo de coalizão. Eu também acho que é um nome meio eufemístico, sabe? Sim. Coalizão também é uma coisa normal, todo mundo que fez política em qualquer situação, desde o movimento estudantil, sabe que você é obrigado a fazer coalizões, a fazer frentes e tal. Esse aí é um presidencialismo de corrupção, não é um presidencialismo de coalizão. É um presidencialismo, ele tem uma contradição. O presidente é o responsável. Se o governo funcionar, se o país for para frente, se o país entrar em crise, quem vai ser responsabilizado não é o Arthur Lira, é o presidente da República. Mas quem tem poder de bloquear o que o presidente faz, sem assumir nenhuma responsabilidade e sem que essa compra de votos, essa venda, esse mercado de votos que existe no Congresso Nacional seja explicitado, por isso que eu acho que a gente deve chamá-los de casta política, sabe? Claro que tem muitos políticos que são muito honestos, muito importantes, muito necessários, muito gente boa, mas o sistema como um todo é um presidencialismo de corrupção que impede, é uma das marcas do esvaziamento da democracia, Mauro, porque a população vota querendo lutar contra a desigualdade, vota querendo serviços públicos, vota querendo um projeto agrícola diferente do agronegócio, vota querendo acabar com a regressão produtiva que o Brasil vive. Mas o Congresso Nacional, que não assume responsabilidade por nada, bloqueia tudo isso e, para as poucas coisas que ele admite liberar, é com grana, é com emenda parlamentar. Agora, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente precisa fazer, a gente que luta para transformar o Brasil precisa começar a denunciar isso. Eu acho que uma medida concreta que o governo podia adotar, que não depende do Congresso Nacional, se fala muito das conferências nacionais, que foram uma marca muito positiva dos governos da esquerda. Por que a gente não faz uma conferência nacional sobre reforma política? A partir das cidades, começando a questionar, começando a colocar a população, os movimentos organizados, as pessoas que fazem reivindicações sociais em confronto com o sistema político, com as câmaras de vereadores. Isso que a gente vê em Brasília, aqui em São Paulo, em qualquer cidade. As assembleias legislativas, ninguém sabe o que elas fazem. Elas são balcões de negócio, elas são a antipolítica. Por isso está errado quando o Lula diz que política é assim mesmo. Não, não. O Congresso Nacional, como existe hoje, não é a política, é a antipolítica, é o túmulo da política e nós precisamos começar a enfrentar isso. Vai sim.